gente ficou devendo aí um exercício final da parte de sistemas fluídicos. E depois da gente cumprir essa parte hoje, eu penso em falar um pouquinho sobre sistemas térmicos e apresentar pelo menos um modelinho térmico para vocês. Ele é mais fácil, inclusive, do que os modelos fluídicos, né? Na indústria de processos, são os dois tipos de modelo que acabam englobando a maior parte dos processos existentes, tá? Então, vamos lá. Eu já coloquei a apresentação lá no Drive, que eu passei para vocês o endereço. Na segunda aula, depois do intervalo, eu coloco de novo esse endereço lá para vocês terem acesso ao material numa boa, sem problemas, tá bom? Então, vamos lá compartilhar aqui o que eu preciso. Compartilhar a tela com vocês. Papai, você pega as cadeiras? E vamos em frente. Só um instantinho, gente. Vamos lá, gente. O exercício 2 da aula passada, a gente terminou aquele exercício da descarga de fluido do caminhão-tanque, né? E vamos falar agora de dois sistemas também de armazenamento de líquido, só que com saídas diferentes, né? A regulagem aqui de vazão de saída é feita por uma válvula manual, nesse sistema chamado sistema número 1 aqui. E o sistema 2 é feito por uma bomba dosadora. Qual que é a ideia da bomba dosadora, né? O nome nos ajuda a compreender o dispositivo. A vazão é controlada. Você diz qual é a vazão. Evidentemente, o dispositivo trabalha numa faixa de valores pré-determinada e você seta no dispositivo qual é a vazão que você quer. E essa vazão torna-se constante aí, independente do que está acontecendo nesse canto de cá, tá? Então, a ideia é tentar entender como é que esses dois sistemas muito parecidos são modelados de forma um pouquinho diferente, né? Então, os tanques envolvidos aqui são cilíndricos. Todos eles têm diâmetro de 1 metro todos têm diâmetro de 1 metro e altura de 10 metros, né? São tanques bem altos aí, né? E no sistema 1, como eu disse, a válvula manual, de tal maneira que a vazão de saída ela é determinada por uma constante de fabricação, aqui 90 vezes a raiz quadrada do nível no tanque. E no sistema 2, a bomba dosadora está impondo uma vazão de 90 litros por minuto, tá? Então, a ideia, supondo que cada um desses dois sistemas esteja no estado estacionário, o que isso quer dizer? Em operação normal, esse tanque de 10 metros opera apenas com um nível de 1 metro e vazão de saída 90 litros por minuto. Quer dizer, a bomba dosadora aqui no sistema 2 impõe já a vazão de saída estacionária para esse sistema número 2, né? Nós queremos determinar quais são as equações de movimento não lineares e como linearizá-las após a modelagem, né? Em torno do ponto de operação, que é o H barra, que é 1 metro. Então, balanço de massa, né? Vocês vão ver, estamos vendo aí em todos os nossos encontros aqui, em todas as nossas aulas, nos sistemas fluídicos, o importante é o balanço de massa e também balanço de forças quando a gente está falando de tubulações, né? E acaba recaindo no estudo das pressões, diferenças de pressões em determinados pontos do sistema. Nos sistemas térmicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, pelo menos arranhar um pouco a superfície dessas modelagens, o importante é o balanço de energia, né? A energia interna do sistema é que vai promover as variações de temperatura. Então, vamos lá. Vamos fazer a modelagem para o sistema 1, né? Não vamos nos esquecer, ele está aqui desenhadinho. A válvula manual tem este comportamento aqui, dado pelo fabricante, 90 vezes a raiz quadrada do nível em litros por minuto.
temos aqui o nível medido em metros, né? O tanque, a geometria conhecida. E vamos ver o que acontece em termos de vazão de entrada e saída. Então, de novo, o balanço de massa naquele tanque. Nós vamos escrever da seguinte forma. Variação de massa no vaso, no tanque, não é? É a variação temporal de ρ vezes V, já que massa é exatamente isso, né? Densidade ou massa específica vezes o volume. Se a gente quiser ser bem mais específico aqui, a ideia é que o volume está variando no tempo, a densidade é constante, a massa específica é constante, porque nós estamos supondo fluido incompressível, né? Então, essa hipótese aqui quer dizer ρ constante. Opa, aqui não. Tudo bem? ρ é uma constante, então o volume varia no tempo. E como é que esse volume varia no tempo, né? O volume de fluido em um tanque cilíndrico é a área da base do tanque vezes o nível do fluido, não é? Ou seja, é um A, a área da base, vezes o nível H1. O tanque é cilíndrico, esta área é fixa, portanto sai da derivada, e nós chegamos nessa expressão. Então, a variação de massa no tanque reduz-se a uma variação de nível de fluido. E isso tem que ser igual a variação de massa na entrada menos a variação de massa na saída, né? Quantidade de massa de fluido na entrada, quantidade de massa de fluido na saída. Vazão vezes ρ, né? Se você fizer ρ vezes vazão, você vê que isso vai dar quilograma por segundo, que é exatamente o que tem que dar aqui, claro, pensando também na unidade da área. Como nós vimos que o ρ é constante, eu posso cancelá-lo aqui nessas três equações, né, nesses três termos, melhor dizendo. E nós vamos encontrar essa equação de movimento aqui muito conhecida. Então, a variação de nível num tanque depende da área do tanque e da vazão de entrada menos a vazão de saída, que é o Q1, certo? Exatamente. Dá uma olhadinha só em... Bom, outra coisa que nós temos que pensar nas unidades. Isso a gente viu bastante 2 semanas atrás. Uma coisa é nós termos uma equação no formato simbólico aqui, toda bonitinha, mas nós temos que ver se realmente as unidades estão batendo. Vamos ver? Olha só. Qual é a unidade da variação do nível no tempo? Bom, o nível é medido em metros, o tempo em minutos. Como é que eu sei que o tempo é medido em minutos? Basta olhar a unidade de vazão, né? 90 litros por minuto. Então, o tempo está medido em minutos. Essa taxa de variação, metro por minuto. Bom, se o DH/dt é metro por minuto, então as vazões têm que estar medidas em metros cúbicos por minuto. No entanto, você olha novamente aqui no enunciado, ó, a vazão de saída, ela vale 90 vezes a raiz quadrada do H, porém isso só acontece se a unidade está dada em litros por minuto. Então, nós temos que transformar litros por minuto para metro cúbico por minuto. Ou seja, vamos alterar esta expressão. É isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Então, a vazão de saída, ela é 90 vezes a raiz quadrada no nível, litros por minuto. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu quero transformar isso para metros por minuto. Então, qual que é a jogada? A jogada é você pegar e multiplicar a unidade que você tem por 1. Isso aqui é 1, na verdade. Ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico dividido por 1000 litros,
Isso é 1 adimensional. E isso continua dando litro por minuto. No entanto, olha só, quando eu faço essa multiplicação, eu posso cancelar um litro com litro e eu vou ter 1 metro cúbico por 1000 vezes minuto. Ou seja, eu tenho que pegar esse 90, dividir por 1000, ele vai assumir o valor 0,09, a raiz quadrada se mantém e agora eu tenho 1 metro cúbico por minuto. Tudo bem? Então, consistência de unidades. Isso tem que ser feito sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Anota aí, uma questãozinha da prova vai ser troca de unidade. Beleza? Então, você já sabe, é tudo relacionado à primeira aula, aquela parte teórica, e uma questão eu vou pedir para você trocar a unidade de alguma grandeza. Tudo bem? Então, ó, é importante a gente saber fazer isso. Com isso em mente, pessoal, eu não poderia vir aqui e colocar os 90 raiz quadrada do H. Estaria errado, porque as unidades aqui estão inconsistentes. Então, eu vou ter que substituir esse Q1, não pelos 90 raiz quadrada de H, mas por 0,09 raiz quadrada de H. Então, ele entra aqui, ó. Não é? O que nós queremos? A equação de movimento para descobrir qual é o nível do tanque. Então, eu vou dividir todo mundo por A aqui. O dH1 dt fica 1 sobre a área vezes a vazão de entrada menos a vazão de saída, que é dada por 0,09 raiz quadrada de nível. Bom, quem é a área? Agora eu vou usar a geometria do tanque. Eu sei que o tanque é cilíndrico. A área, portanto, é um círculo de diâmetro 1 metro, lembra? E quando eu tenho o diâmetro, eu calculo a área do círculo como π vezes diâmetro sobre 4, não é? No momento, eu quero aqui o inverso da área. Então, ao invés de colocar πd quadrado sobre 4, eu vou colocar 4 sobre πd quadrado. E aqui eu tenho, então, a minha equação de movimento, que é não linear. Por que essa equação é não linear? Lembra quais são as fontes de não linearidade? Raízes quadradas, potências, né? Elevar ao quadrado, elevar ao cubo, multiplicação de duas variáveis e mesmo o acréscimo de constantes aditivas. Bom, constante aditiva eu não tenho, eu tenho constante multiplicativa. Esta e essa aqui, por exemplo. Mas eu tenho uma das variáveis de interesse, que é o nível, aparece dentro de uma raiz quadrada. Então, esse é um modelo claramente não linear. Para efeitos de simulação, perfeito, você pode programar o seu simulador ou a sua linguagem de programação do jeito que você quiser com essa raiz quadrada. Porém, para fazer controle, com as técnicas de controle que você aprendeu na graduação, é preciso que você linearize esse cara. Senão você não vai ter um controle lá tão bem adequado assim. Então, a gente tem que linearizar essa equação em torno do ponto de operação. O ponto de operação fornecido no enunciado é h barra igual a 1 metro. Então, é isso que nós vamos ter que fazer. Como é que essa equação não linear se comporta de forma linear nos arredores de h igual a 1 metro? Lembrando que o modelo linear tem validade restrita. Apenas pequenas flutuações ao redor deste h barra vão garantir que o modelo linear funciona bem. Se em algum momento eu fiz um modelo linear para 1 metro e o tanque está lá com um nível de 5 metros, pode esquecer, o modelo já foi embora faz tempo. Agora, se eu estou lá em 1,1 metro, 0,9 metro, por ali, está tudo ótimo. Nos arredores do ponto a partir do qual eu construo meu modelo linear, naquela região, naquela vizinhança, ele funciona bem. Eu posso confundi-lo de forma saudável com o modelo original. E essa troca de modelos só vai me beneficiar, tá?
Então, vamos lá. Eu vou lá na equação 1,3, que é essa daqui, e nós vamos linearizar esse cara. Como? Bom, você se lembra. Como é que eu linearizo essa raiz quadrada? Bom, no lugar dela, eu tenho que colocar a equação de uma reta tangente ao gráfico desta função no ponto onde o h vale 1 metro. E como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Deixa eu até marcar isso aqui, ó. Este cara que eu estou marcando em vermelho, ele foi substituído por esta expressão aqui. É exatamente a equação da reta tangente. Como é que eu sei? E vamos relembrar. Olha só. Eu preciso do ponto de operação. Então, se a minha função é a raiz quadrada do nível, e o nível no estado estacionário é 1 metro, então eu preciso calcular a raiz quadrada do h barra. Tá ele aqui, ó. Mais a derivada da função calculada no ponto de operação. Derivada de raiz quadrada de alguém é 1 sobre 2 vezes a derivada, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada vezes a derivada. Não é isso? Então, é isso que acontece aqui, ó. 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Calculada em que ponto? No ponto de operação, no ponto estacionário. Então, no lugar da raiz quadrada do h, aparece a raiz quadrada do h barra. Vezes a variação do h. O nível verdadeiro menos o nível estacionário. Veja que isso aqui está pronto para virar uma variável de desvio, não é? É exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos definir as variáveis incrementais, né, ou de desvio, não é? E quais são essas variáveis? No nosso caso, eu tenho que transformar o nível da seguinte maneira, né? O nível em função do tempo, o nível instantâneo, vai ser sempre o nível estacionário, que é fixo, mais a flutuação H chapéu. Então, o valor fixo estacionário acrescido das flutuações retorna para mim o valor cheio, né? O valor instantâneo da variável. E a outra variável é a vazão de entrada. Da mesma forma, a vazão de entrada vai ter um valor de estacionário, que é 90 litros por minuto, o enunciado nos disse, mais as devidas flutuações. Então, veja só, no local do QE de T, vai aparecer o QE barra mais o QE de T. Ele está aqui. Certo? E no lugar do H menos H barra, olha só, quem é o H menos o H barra? É o H chapéu. Parece o H chapéu aqui. Outra coisa importante que dá para notar, ó, no estado estacionário, esta derivada é nula. E veja só, não é mágica sair do H e vir aqui para o H chapéu. Lembra-se disso? Porque quem é o H? O H não é o H barra mais o H chapéu? Derivada dessa soma é a derivada apenas deste termo, porque esse cara é constante e derivada da constante é zero. Então aqui vem a variação de flutuação é o que nós encontramos no modelo linearizado. Para encontrar o valor cheio da variável, depois que eu faço todas as contas, eu acrescento o H barra na saída, e aí eu tenho qual é o nível verdadeiro H. Tudo bem? Bom, mas eu estava dizendo, no estado estacionário isso aqui é zero. Certo? Bom, se esse cara é zero, quer dizer que tudo isso aqui tem que ser zero. Mas isso aqui é uma multiplicação. Esse cara não é zero, então todo mundo aqui dentro tem que ser zero. Concordam? No estado estacionário não tem flutuação. O H chapéu é zero. Então esse cara aqui também foi tudo embora.
sobrou o 009 raiz quadrada do H barra. Este outro cara também é zero, porque isso aqui é flutuação. Então, o que você descobre? Que o QE barra tem que ser igual a 009 raiz quadrada do H1. É o que está escrito aqui. Então, vou lá, eu no lugar do QE barra, coloco essa relação. Chego aqui, vai cortar este com esse aqui atrás, tá vendo? Este termo cancela-se facilmente com esse aqui, após a distributiva daqui para cá. E nós vamos ter a flutuação do nível da vazão, menos a flutuação do nível corrigida por essa constante aqui, ó, 0,092 raiz quadrada do H barra. Então, o modelo original tem essa cara. A mesma constante, vazão de entrada menos 0,09H. O modelo linearizado tem a mesma constante, só que agora eu estou calculando a derivada das flutuações. Portanto, entra a vazão flutuante aqui, menos essa constante vezes a flutuação do nível. Este é um modelo bom para fazer controle. Ele é linear. Veja por quê. As variáveis envolvidas são combinadas de forma linear. Eu tenho uma soma ponderada de cada uma delas. Isso aqui é uma constante fixa. Eu distribuo. No caso aqui do H1, essa constante multiplica esta outra constante. E eu vou ter uma combinação linear. Isso é um modelo linear, portanto, consigo fazer controle em cima dele. Não que não consigamos fazer controle em cima deste modelo. Só que você precisa fazer controle não linear. E hoje em dia isso é dado apenas em âmbito de pós-graduação. Certo? Tudo bem, gente? Vocês têm que me avisar. Qualquer problema, parar aí, porque você sabe que eu adoro falar, né? Então, vamos com calma. Por hora, tudo bem? Bom, esse é o nosso modelo linear. Aqui embaixo. Só depende das flutuações. Né? Então, se eu fosse construir um software para resolver essa equação, eu tenho acesso ao nível, à vazão de entrada e só. São duas variáveis importantes para mim. Bom, mas no modelo eu tenho só as flutuações. Então, eu subtraio dos valores que eu estou lendo na planta, no sistema, no equipamento real. Subtrai desses valores o valor estacionário para descobrir quais são as flutuações. Né? Resolve essa equação diferencial para determinar de que maneira o nível responde a variações na vazão de entrada. E depois, para ter o resultado dessa equação em termos de unidades de engenharia, você tem que pegar as respostas e acrescentar novamente os valores estacionários. Senão dá errado. Tudo bem? Lembrou dessa história? Pois bem, vamos passar rapidamente aqui para o sistema número 2. Fazer um balanço de massa nele. Gente, é a mesma coisa, tanto que eu não vou reprisar aquele modelamento anterior, que foi feito nesta equação aqui. Ó. Então, todo esse desenvolvimento aqui é idêntico. Eu já vim direto para os finalmente, não é isso? Então, para o sistema 2, nós vamos ter a área vezes a variação do nível no tanque 2, a vazão de entrada menos a vazão de saída, só que a vazão de saída agora é o Q2. E a bomba dosadora nos mostrava lá que ele tinha aqui 90 litros por minuto, que a gente tem que transformar para litros, para metros cúbicos por minuto. Tem que dividir por 1000. Não é? Então, isso dá 0,09 metro cúbico por minuto. A equação vai ficar muito mais fácil. Eu passei o A dividindo todo mundo aqui. Esse Q2 é fixo, é 0,09. O A a gente conhece. É um tanque cilíndrico. πd ao quadrado é a área da seção circular. Então, 1 sobre A é 4 πd quadrado.
O modelo está pronto. E por que que este é não linear? Será que alguém me arrisca a dizer? Eu posso colocar uma pergunta dessa na prova. Vou colocar uma equaçãozinha dessa lá, falar assim, olha, ao realizar uma modelagem no sistema fluídico, encontrou-se determinada equação diferencial. Pá. É linear ou não e qual é a razão? Uma pergunta boa para colocar numa avaliação. Por que que essa equação é não linear? Será que alguém me ajuda aí no bate-papo aqui? Estou abrindo ele para ver se alguém me ajuda. Vamos lá? Participe um minutinho aí, só para eu ter certeza de que eu não estou falando só com as paredes aqui. Ó, Gabriel, não faço ideia. Não, gente, ó. Vamos ver por quê. Ó, mais alguém falando. Por causa dos termos que estão elevados ao quadrado. Opa, vamos ver, Luiz. Quais são os termos que estão ao quadrado aqui, ó? Nós temos o π e o d. O d está ao quadrado, né? Pode parecer uma fonte de não linearidade. Eu concordo com você. Mas por que nesse caso não é? Porque o d é fixo. É 1 metro. Né? O diâmetro do tanque é 1 metro. Então isso aqui é uma constante. Né? Vamos relembrar as fontes de não linearidade? Ó, eu vou olhar sempre, pessoal, e a dica é essa, sempre para as variáveis do problema, não para os parâmetros do problema. Lembra, o que são parâmetros do problema? São características do sistema. O diâmetro do tanque, o diâmetro de uma tubulação, o comprimento de uma tubulação, a altura total de um tanque, né? A constante de uma válvula, no caso nós trabalhamos ali em cima com a constante valendo 0,09. Essas coisas são parâmetros. Tenho que olhar para as variáveis. Quais são as variáveis do meu problema? A vazão de entrada e a vazão de saída. O QE e o H2, o nível no tanque. Olha para o QE e para o H2. Existe multiplicação de um pelo outro? Não. Existe o QE ao quadrado ou o H2 ao quadrado? Também não. Existe a raiz quadrada de algum deles? Não. Existe o ln de algum deles? Não. Tem o e elevado a algum deles? Também não. Tem o seno, cosseno? Não. A única coisa que pode acontecer é combinação linear. O que é combinação linear? Você pega a variável e multiplica por constantes. Isso é permitido. Mas dá uma olhadinha nesse problema aqui, ó. Aparece a última fonte de não linearidade, que são as constantes aditivas. Distribui essa constante aqui neste parênteses. Eu vou ter a vazão de entrada vezes 4 sobre π quadrado, menos 0,09 vezes 4π quadrado. 4 sobre πd ao quadrado. Vai dar uma constante, não vai? Aditiva. O problema da não linearidade é este cara aqui, ó. Este 0,09 causa o modelo ser não linear. Quem causou o modelo ser não linear aqui, ó? Essa raiz quadrada. Então, marquei de vermelhinho aqui, vamos marcar de vermelho aqui, ó. É por essa razão que o modelo é não linear. E aqui embaixo, por que o modelo é não linear? Por causa deste 0,09. É uma constante aditiva. Constantes aditivas tornam o sistema não linear. É mais fácil do que o outro caso? É, porque agora é só fazer o uso das variáveis de desvio que eu resolvo o problema. Olha só de que forma. Vamos linearizar essa equação em torno do ponto de equilíbrio, que é o ponto estacionário, nível no tanque 2 igual a 1 metro. E quais serão as variáveis incrementais que foram criadas? A altura, o nível, no tanque 2, vai ser sempre o nível médio, ou o nível estacionário, H2 barra,
mais as flutuações ao redor desse nível. E a vazão de entrada, mesma coisa. Tem um valor nominal QE, mais as flutuações possíveis que vão acontecer. Me ajuda a trocar isso? Olha lá. No regime estacionário, o enunciado diz isso aqui também, ó, que a vazão de saída, vazão de entrada, é 90 litros por minuto. Lembra? Vamos voltar lá para você ver que eu não estou mentindo. Ó, no estado estacionário, a vazão de entrada é 90 litros por minuto. Então, eu tenho que vir aqui e trocar a unidade. Ao invés de colocar 90 litros por minuto, eu sou obrigado a colocar 0,09 metro cúbico por minuto. Então, essa equação 2.4 vai ser de que forma? O DH2 chapéu dt, a variação da variável incremental no segundo ângulo, é 4 sobre πd quadrado, 0,09, que é o QE, mais o QE barra menos 0,09. Da onde saiu isso? Ué, simplesmente fizemos aqui as contas. Este cara é fixo e este cara aqui está flutuando. Quem que é o QE? É o 0,09. Mas a flutuação, essa eu não consigo prever, na verdade, a partir dessas flutuações é que eu vou calcular as flutuações no nível, menos o 0,09 que a gente tinha ali já. Você vê que quando você faz isso, você já corta as não linearidades aditivas. Então, você fica com 4πd quadrado. Esse 0,09 cortou com esse, sobrou o QE chapeuzinho. Este é um modelo não linear novamente. Perdão, é um modelo linear agora. Não há mais constantes aditivas, não há multiplicação de variáveis, nada disso. Tudo bem? Pois bem, o que que isso tudo quer dizer? Se eu quiser fazer controle, eu aconselho vocês a usarem este modelo. Certo? Pois bem, gente. Com esse pedacinho, a gente conclui a parte de sistemas fluídicos. Deixa eu só confirmar aqui se eu gravei para vocês o PDF. Se ele está no mesmo ponto que eu fiz. Tem algumas modificaçõezinhas que a gente fez agora, então eu vou gravar por cima, tá? Salvar como. Notas de aula. Vai reclamar. Salvei. Agora eu vou salvar em PDF. Salvei o Word. PDF, aula 4. Vou gravar por cima. Sim, eu sei, eu que pedi para regravar. Beleza, a gente tinha visto esse daqui semana passada, né? Agora tem aqui essas pequenas modificaçõezinhas que eu fiz nesse exercício. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fechar esse cara. E eu vou lá na nossa página, da qual eu passei o link para vocês, onde estão os materiais. Só espera dar um refresh aqui. Vocês estão nos arquivos. Vou pedir para sair arquivos. Cadê a minha pastinha? Tá aqui, Unip 2020, segundo semestre. Ó, já tem um arquivo notas 4 aqui, mas eu vou subscrevê-lo, tá? Então ele vai dar uma reclamadinha, você fala para adicionar. Pronto. Legal? Tá aqui. Você já pode fazer o download. Como é que eu acesso? Vou te passar o link novamente. Espera lá. Vem aqui. Compartilhar.
Copiar o link. Vou colocar lá no bate-papo para gente. Fazer ele aparecer aqui. Vem, bate-papo. Sumiu, tá a fim de conversar, não? Eu precisava botar ele aqui para vocês. Alt H. Nem com comando. Ô, vida triste. Tem problema não, depois eu passo. Tá copiadinho aqui. Que mais? Terminamos essa parte de sistemas fluídicos. Para que eu abri o Word de novo, meu Deus? Tô ficando maluco. E nós vamos estudar agora um pouco de uma classe muito, mas muito importante de sistemas de controle, que são os sistemas térmicos. Então, vamos com calma, vamos começar a conversar sobre isso. Acho que não consigo terminar antes do nosso intervalinho, mas a gente dá para avançar um bocado aí. Então, o que nós vamos ver, pessoal? Coisas que você já conhece de termodinâmica, que você estudou, né, na sua graduação, coisas bom senso mesmo, enfim, algumas teorias que a gente vai ter que encaixar aí. Mas a modelagem de sistemas térmicos, ela tem um viés muito voltado para a engenharia eletrônica. Engraçado, mas o modelamento é feito pensando em circuitos elétricos. Então, vai aparecer termos aqui de resistência térmica, capacitância térmica, indutância térmica, tudo isso com os mesmos significados que a gente tem para os elementos de um circuito elétrico, tá? Resistores, capacitores, indutores, né? Todos esses caras. Bom, gente, axioma da modelagem, quer dizer, algo que eu considero como verdadeiro e a partir daí eu construo a minha teoria. A gente sabe, mas é sempre bom lembrar, um fluxo de calor se impõe numa certa região do espaço quando eu tenho duas regiões separadas no espaço, podem estar juntas, não tem problema, mas basicamente separadas no espaço é o caso mais genérico, nas quais eu tenho envolvido aqui uma quantidade de calor Q1 nessa primeira região, que se reflete numa variável que é mensurável, que é a temperatura T1 dessa região. Da mesma maneira, analisando outra região do espaço, eu tenho lá embutido naquela região uma quantidade de calor Q2 e uma temperatura T2. Essa sim eu consigo medir e é um indicativo da quantidade de calor. Nós sabemos que o fluxo de calor vai sempre da temperatura maior para a menor, portanto, se eu admito que o T1 é maior do que o T2, o fluxo de calor se estabelece da região 1 para a região 2. Isso eu acho que todo mundo se lembra, né? Bom, e qual é o nosso modelo de transferência de calor num caso como esse? A transferência de calor se dá pelo fluxo Qzinho. Então, olha só de novo a analogia das coisas. O que causa o aparecimento de um fluxo? Se você for pensar nos sistemas fluídicos, variações de pressão causam fluxo de fluido. Não é isso? O fluxo de um fluido vai sempre da pressão maior para a menor. Aqui o fluxo de calor também vai da temperatura maior para a menor. Então, quem é que força o aparecimento desse fluxo de calor é a quantidade de calor envolvida em cada uma das regiões. Se aqui eu tenho uma quantidade de calor maior do que a Q2, a temperatura T1 será, consequentemente, maior do que a temperatura T2. E qual vai ser o fluxo? Bom, gente, uma coisa é calor, outra coisa é fluxo de calor. Não é isso? Quando eu falo calor, eu estou pensando em algo absoluto. Fluxo de calor, eu estou pensando numa derivada.
E olha só, o nosso modelo de transferência de calor não poderia ser mais simples. Nós vamos ter o análogo aos circuitos elétricos. Quem vai fazer as vezes aqui de diferença de tensão, diferença de potencial elétrico? Em suma, são as temperaturas. A rigor é a quantidade de calor, é o Q1 e o Q2. Mas a gente conhece uma fórmula que liga a quantidade de calor com temperatura. E temperatura é muito mais fácil de medir, de mensurar. Né? Então, eu vou criar um modelo desse sentido. Ó. Qual é o fluxo de calor que se estende no sistema? É menos a derivada da quantidade de calor 1 com relação ao tempo. E é igual a derivada do Q2 no tempo. Porque o T1 é maior que o T2. Chegou uma hora que a gente tem que bater o olho nisso e sacar o que está acontecendo. Fluxo de calor, gente, é o equivalente à corrente elétrica. Quantidade de calor é o equivalente à tensão elétrica. Então, a tensão elétrica aplicada a pontos do circuito fornece ou força a circulação de corrente elétrica. Aqui é a mesma coisa com diferenças de temperatura, né? Que são reflexos das diferenças de quantidades de calor envolvido. Então, o fluxo está sempre deixando a superfície de maior temperatura e seguindo para a superfície de menor temperatura. Certo? Portanto, olha só, se o fluxo sai é negativo, se o fluxo entra é positivo. Mesmas coisas da semana passada, semana retrasada, melhor dizendo. Então, ó, se eu olhar para esta superfície, ela está perdendo calor. Porque o calor dela está transferindo para outra superfície azul. Então, a taxa de valores a taxa de variação de temperatura que se estabelece nessas duas regiões espaciais vão forçar esse fluxo de calor. Se o calor está saindo é negativo, se está entrando é positivo. Para essa região do espaço, ela está cedendo calor. Então, o fluxo de calor para ela é negativo. Por isso que eu digo, ó, é menos o dQ1 dt. Se eu quiser modelar a saída disso aqui, basta fazer essa equaçãozinha simples. É menos a vazão desse cara aqui. Tudo bem? Muito bom. E por que aqui aparece dQ2 dt? Ó, se eu olho para esses dois, o Qzinho e o dQ1 de t, é fácil, porque eu estou olhando só para esse corpo aqui. Opa, volta, Vitor. Tá saindo, não tem nada entrando. É negativo, fluxo de calor. Tá aqui. E aqui? Aqui só está entrando calor. Eles podem ter perdido todo essa temperatura pode ser muito menor do que essa em termos práticos. Então, esse fluxo vai ser intenso para cá. E, de repente, você vai conseguir aqui um novo equilíbrio, esperando-se que esta expressão se mantenha. Não é necessário, né? De repente, eu posso trazer tanto calor aqui da esquerda para a direita e essa região da direita, sei lá, começa a acumular calor demais e se invertem. Chega uma hora que esse fluxo inverte e volta para outra região. Tudo bem? Bom, assim como existia a capacitância fluídica, é claro que nós teremos a capacitância térmica, né? Tem sinônimos? Tem. Tem gente que chama de capacidade térmica e tem gente que chama de capacidade calorífica. Bom, como é que eu descubro esse tipo de aparência no meu diploma? Basta no meu diploma, no meu modelo, cara. Tô pensando em diploma de vocês lá para frente já. Aliás, a pergunta, vai ter, para quem está se formando agora, vai ter a festa em 2021? Vocês pagaram tudo por causa da pandemia cancelou? Tem que ter uma formatura decente, né, gente? Fizeram ou não? Será que está tudo parado a ponto de nem um baile vai ter? Poxa vida. Gasta tudo em bebida, depois fica
Vamos lá. Sinônimos, capacidade térmica, capacidade calorífica. Qualquer um desses três aqui é a mesma coisa. Tá? Então, sabendo quem é o nosso C, que é a definição de capacitância térmica, é uma quantidade de calor necessária para produzir um acréscimo de 1 unidade na temperatura de um corpo. Essa é a definição. Seja a temperatura medida em qualquer unidade. Ó. Se eu estou medindo a temperatura em graus Celsius, independente, eu estou olhando para uma certa massa, tá? Eu tenho um corpo, ele tem uma certa massa que não varia. A princípio, a massa lá é constante. E aí eu vou fornecendo calor. A ideia é que eu seja capaz de medir quanto calor eu forneci para o corpo quando a temperatura de 1 grau Celsius. Imagina que eu tenho lá. E estou fornecendo calor para um corpo, sei lá, um tijolo que seja. Eu vou medir a temperatura dele, está lá, 25 graus. Eu fico com o termômetro lá. De alguma maneira eu consigo medir essa quantidade de calor, por exemplo, em calorias. No momento em que o tijolo aumentou 1 grau Celsius a temperatura, eu paro o experimento e olho quantas calorias foram necessárias. Estou dando a bicuda aqui, 1.200 calorias por grau Celsius. Beleza. Então, o que significa isso? Significa que para este material que forma este determinado corpo que estamos estudando, para eu aumentar a temperatura dele de 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 120 calorias. É esse que é o significado. Certo? Também posso medir em quilocaloria por grau Celsius. Posso medir em joule por Kelvin. Essa aqui é a unidade preferencial, já que esta é a unidade do sistema internacional. Então, você vai achar aí capacidade térmica medida em uma faixa enorme de unidades. Em algum momento, você tem que buscar uma certa coerência entre elas, e quando isso acontece, lance mão do Sistema Internacional de Unidades. Correto? Bom, falamos de capacitância térmica. A ideia é a mesma de um capacitor de circuito elétrico, né? A capacitância térmica é a capacidade de armazenar calor e depois libertá-lo quando necessário. E o calor específico, o C minúsculo. Olha a diferença nas definições, né? Por favor. O C minúsculo é a quantidade de calor necessária para que a gente aumente a temperatura de 1 unidade de massa do corpo em 1 unidade. Esse é um trabalho bem específico mesmo. Então, o que você faz? Pega um material com 1 unidade de massa, 1 quilograma, por exemplo, e meço a temperatura atual. Estou chutando, deu 18 graus. Então, trouxe lá no laboratório um baita de um tijolão de 1 quilo, pega esse cara, bota lá no aquecimento e fica olhando. Quando a temperatura global aumentar 1 unidade, aí ele pode abrir o processo de aquecimento e falar, olha, o calor específico deu tanto por minuto, tanto por hora, de acordo com o que foi medido no seu experimento para determinar o Czinho, tá? Pois bem, onde ele entra? Primeiro vamos ver as unidades. Você já viu essa equação na física elementar? A variação de calor introduzido num sistema fechado é calor específico vezes massa vezes variação de temperatura. Tudo bem? E quais são as unidades? Bom, se você notar, ΔQ sobre M ΔT, se você manipular duas equações lá para trás, você vai descobrir que o Czinho nada mais é do que capacitância térmica. Volta, Victor. Se ela está dividida pela massa, mas eu estou perdendo o ritmo aqui. Se ela está dividida pela... Então, as unidades agora serão unidades do slide anterior. Agora eu quero mostrá-las novamente. Essas mesmas
unidade, só que agora quilograma. No caso aqui é 1 grama, aqui 1 quilograma, e aqui quilograma Kelvin, essa é a unidade do sistema internacional. Certo? Bom, qual que é um problema seríssimo que a gente enfrenta aqui? Infelizmente, gente, tanto a capacitância térmica quanto o calor específico de uma certa substância, eles não são constantes. Ah, mas você falou no enunciado lá que valia tanto. Tá certo. É uma aproximação. Na verdade, tanto a capacitância térmica quanto o calor específico variam de acordo com a temperatura. Então, se a temperatura agora está 30 graus Celsius, estou de boa, calculando capacitância térmica e o Czinho lá do calor específico para, por exemplo, sei lá, a cortiça. Peguei lá o material, estou calculando. Fiz o experimento, tem os valores. Só que aí aumenta demais a temperatura ambiente, aumenta 2 ou 3 graus. A cortiça lá imersa nesse ambiente. A rigor vai acontecer a mesma coisa? Eles vão abrir essa modelagem que levou em conta, por exemplo, esse material completamente a temperatura, é outra história, tá? Então, o que a gente faz? Sabendo que isso muda, a gente toma uma atitude bem de engenheiro mesmo. A gente fornece valores médios dessas grandezas. Sempre tem alguém que já fez alguma parte do serviço mais difícil, pessoal. Essa é a vantagem de fazer engenharia em 2020. Alguém pegou substâncias muito utilizadas na indústria e no pessoal que trabalha com modelagem térmicos e fez um monte de experimentos e criou um monte de tabelas. Então, dependendo da variação de temperatura que nós vamos impor em um sistema, é importante também saber que estamos usando os valores médios dessas grandezas. Porque, a rigor, variações de décimo de grau já fornecem variações nas capacitâncias térmicas e nos calores específicos das substâncias. Então, de olho. Saiba que estamos, sim, apelando, mas é o jeito que o mundo faz, não tem outra forma. Então, olha só. Basicamente, o que a gente pensa é reescrever esta equação aqui, ó. Me perdoe que eu vou voltar um pouquinho. Esta equação aqui para o calor específico, que é variação de quantidade de calor sobre a massa vezes a temperatura. Volta nela aqui. Essa é uma versão infinitesimal. Ao invés de fazer Q dividido por M temperatura, eu promovo uma variação em Q infinitesimal. Eu propus para ele, calcule para mim o dQ M de T. Aí o que a gente faz? Variáveis separáveis, lembra dessa? Pega esse cara aqui, passa aqui para a esquerda. E o que eu posso fazer quando a gente faz isso? Vou integrar os dois lados para achar quem é o quê. Integral de dQ é o quê? Eu vou ter uma integral de C vezes massa vezes dt. A massa é constante, supostamente constante, sai da integral. Eu vou ter, então, que a quantidade de calor Q é a massa vezes a integral de 1 até F, ou de TI até a TF, para ter um valor médio de quantidade de calor aqui. Certo? Num caso genérico, esta expressão aqui quer nos dizer o seguinte: se eu quero fazer a coisa na raça, eu tenho que usar essa expressão e eu preciso saber qual que é a massa direitinho do corpo.
e como proceder em termos de aquecimento e resfriamento para sair das 9 às 17, para sair de TI até TF, não é? Inicial até o final, para eu ter essa quantidade de calor que eu preciso. Correto? Vamos fazer dessa forma? De jeito nenhum, ninguém vai fazer isso. Ainda bem que tem tabelas, mas cuidado, a tabela vai te dar uma temperatura de referência. Se o seu range de temperaturas aqui está muito fora da referência, aí a coisa complica. Mas, para os casos mais simples, isso é documentado. Você olha na tabela e já sabe lá, olha, de repente, se eu posso usar essa linha e essa coluna aqui como valor do meu Q. Até porque se eu variar um pouquinho para um lado, não vai variar muito, a tabela está mais ou menos com os vizinhos ali todos iguais. Ótimo. Taca uma média lá e esse vai ser a sua quantidade de calor. Tá? Então você pode calcular a quantidade de calor integrando o calor específico, ou você pode calcular a variação da vazão de saída como sendo resposta de uma variação da temperatura no tempo. São essas duas equações aqui importantes na modelagem de sistemas térmicos, tá? Uma que mostra de que forma o calor específico está relacionado ao Q, que é a nossa quantidade de calor, e como a variação da quantidade de calor se traduz em capacitância vezes dt. Tudo bem? Vamos lá, que dá tempo para mais alguma coisa. Para te dar uma ideia da variação e por que a gente vai chamar essa coisa de capacitância. Olha só. Essa equação é válida, tá bonitinha. A derivada da vazão no tempo é C vezes a variação de temperatura no tempo. Aí, olha só. Oh, meu Deus. Tô apanhando aqui. Quem é o Qzinho mesmo? É o fluxo de calor. Fluxo de calor nada mais do que a derivada do Qzão com relação ao tempo. Concordam comigo ou não? Se eu tenho aqui a quantidade de calor por unidade de tempo, eu tenho o Qzinho, o fluxo de calor. Então, o Qzinho vai ser o C, que a gente chama de capacitância térmica, vezes o dt. Faz sentido isso? Opa, pera lá. Quem é esse dt aqui vezes esse C? Se eu isolar esse cara, eu vou ter 1 sobre C igual a Q. Certo? E olha só, por isso que a gente chama esse cara de capacitância térmica. Não é? Este cara aqui é análogo da corrente elétrica. E este cara aqui, que é a variação de temperatura, é análogo da tensão elétrica. Certo? Então, este argumento aqui é do tipo tensão elétrica igual a constante vezes corrente elétrica. Só que essa constante é 1 sobre a constante, na verdade. O que isso aqui quer nos mostrar, então? Que eu posso sim chamar esse cara de capacitância, porque essa é a equação do capacitor. Né? A tensão nos terminais de um capacitor, ou seja, a variação da temperatura no tempo, né? É 1 sobre capacitância sempre vezes visão de agora, que é o fluxo. Certo? 1 sobre C vezes corrente. 1 sobre capacitância vezes corrente é a fórmula de estado estacionário para tensão nos terminais de um capacitor. Então, variação de tensão elétrica se traduz em variação de temperatura. Se estabelece um fluxo de elétrons, no caso do circuito elétrico, aqui se estabelece um fluxo de fluido, de calor, né? É fluido, mas é calor. Então, é 1 sobre C. Isso aqui está gritando realmente para ser chamado de capacitância. Ainda com mais ênfase do que o que acontece no caso dos sistemas fluídicos. Tudo bem? Bom,
Calor específico, como a gente viu ali, depende da temperatura. E mais ainda, se estamos trabalhando com gases em sistemas térmicos, aí a coisa complica um pouquinho. Bom, quais são as hipóteses? Eu vou fazer uma só delas para a gente terminar essa primeira nossa metade. O calor específico dos gases a gente vai chamar de CV. Esse Vzinho aqui muitas vezes está para lembrar vapor, tá? Então o pessoal aproveita o índice para dizer, olha, é um calor específico para gás. Se você fizer uma transformação no meio do sistema, de tal maneira que na entrada de um dispositivo você tem um aumento de temperatura, mas com volume constante, eu preciso lembrar que quando isso acontece, todo o calor fornecido para o sistema, né, vai ser utilizado para aumentar a energia interna dessas moléculas. Então, veja, volume constante, temperatura aumentando. Temperatura é uma medida de agitação térmica. Se a temperatura passa de 20 para 38 graus Celsius, eu vou ter uma energia interna muito alta, no caso dos 32 graus Celsius, né? Então, eu tenho que jogar aí com esses parâmetros. Isso para gases. Outra coisa. E se agora eu mantiver a pressão constante? Agora eu vou promover um aumento de temperatura com pressão constante, não é? Esse trecho aqui é chamado de isovolumétrico, se você gosta de nomes. O iso pelo ΔT, entendendo alguma coisa, né? E volumétrico, porque o volume é constante. Esse cara vai ser chamado de isobárico. Aumento de temperatura sob pressão constante. Certo? Isso aqui é uma equação para a sua panela de pressão. É exatamente isso que a panela de pressão faz. Não é? Eu aumento a temperatura, depois que a pressão se estabeleceu, evidentemente entrou no estacionário, aquela pressão não varia, porque começa a soltar o fluido ali pelo ladrão da panela, não é? E fica aquele barulhinho lá de panela de pressão. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui no curso? Não seremos tão chatos a ponto de prever comportamento só do gás. Então, a gente vai imaginar que o calor específico P é maior do que o calor específico V. Por quê? Bom, para gases ideais é isso que acontece. E gases ideais não existem, mas a gente usa as propriedades deles assim mesmo. Eu vou adiantar só mais um minuto aqui, gente. Então, dá para demonstrar, usando as teorias da termodinâmica, que, sob a hipótese de que o Cp seja maior do que o Cv, nós vamos ter a diferença entre Cp e Cv, deve ser algo do tipo R sobre M, massa molecular do gás. E aí eu vou ganhar bastante espaço na hora de modelar. Todos os gases são ideais? Não, nem aqueles que a gente considera ideal são ideais. Mas funciona muito bem. Tá? A variação de parâmetros é bem pequena. Tudo bem? Vamos para o nosso break. No retorno, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades dessas duas grandezas e alguns exemplos aqui numa tabelinha para você ver que realmente depende também do tipo de substância para o cálculo das capacitâncias térmicas. Tá bom? Eu vou interromper aqui esse cara. Causa de constante aditiva. Claro, eu vou passar assim agora, pessoal. Ó. Agora que eu consegui fazer aparecer aqui o bendito do bate-papo, deixa eu pegar aqui para vocês o link dos materiais. Link está copiado. Olha lá. Não foge não, Zoom. Vem para cá.
Ó, vocês têm acesso por aqui. Beleza? Clica aí no link, vê se o negócio está funcionando, né? E se tiver tudo ok, a gente vai. Olha, aqui tá tudo iluminado aqui, mas eu tô parecendo um fantasma preto aí. Mas vamos que vamos. Daqui 15 minutinhos a gente está de volta. Obrigado pela atenção. A gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Bom café para todos. Até mais.